Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 3 do PET volume 2 de língua portuguesa. Então, nós temos aí o eixo temático, tema, tópico, habilidades, conteúdos relacionados, leitura e interpretação de texto, interdisciplinaridade. E o tema é poema, parte 1. Olá, estudante! No seu dia a dia, lidamos com diversas formas de lirismo. Nessa semana, você vai reconhecer as características formais de um dado poema, analisando as principais ideias defendidas nele. Animados, animadas para mais uma leitura? Boa semana a todos e a todas. Breve apresentação. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Os mais importantes são a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância. Quando fala de conotativo, é você usar palavras com sentidos que não são os sentidos reais daquela palavra. Por exemplo, quando eu falo que eu estou com o coração ferido, não quer dizer que bateram no meu coração, né? O que quer dizer é que eu estou magoada, chateada. Então, eu usei aí coração ferido, né, para usar de uma forma que não seja a forma real, não seja o sentido denotativo. Então, usei como sentido conotativo. Nós vamos ver algumas expressões aí no poema da semana 3 que estão usadas, né, que são usadas no sentido conotativo. E quando a gente fala de assonância é a repetição de vogais, né, de forma de produzir a sonoridade. E a aliteração é a repetição de consoantes. Então, às vezes, para dar aquele ritmo, né, a gente repete consoantes, repete vogais. Então, é para dar o ritmo na poesia. Alguns poemas não têm tanta sonoridade, né? Mas muitos deles têm. Então, para saber mais, né, vocês podem entrar no site Brasil Escola para ver mais um pouco sobre o poema. Em determinado momento do conto, o menino que escrevia versos, a personagem protagonista afirma: "Isto que faço não é escrever, doutor. Estou sim a viver. Tenho este pedaço de vida." É verdade, né? O menino, na semana 1 e 2, nós vimos que a forma dele expressar a vida era escrevendo, né? Era escrevendo poesias, escrevendo versos. Então, como podemos perceber, ao escrever, os sujeitos não abordam apenas suas dores, mas compartilham sentimentos e anseios da condição humana. Neste sentido, um poema ou uma canção podem ter um papel além do estético, revelando-se como agentes de emancipação intelectual e estímulo à participação na vida pública, já que permite aos sujeitos acessarem o seu espaço de fala. Para refletirmos um pouco mais sobre o assunto, vamos ler um poema de Mel Duarte, escritora, poetisa, slammer e produtora cultural paulistana que atua com literatura desde 2006. Então, nós vamos ler um poema da Mel Duarte, que é Minha Condição. Eu não escrevo para incendiar casas. Ela já começa aí com a metáfora, né? Ela já começa o poema dela com expressões no sentido conotativo. Ou seja, ela não está falando de incendiar casas, colocar fogo, né? Atear fogo. Ela está falando aí no sentido conotativo da expressão. Então, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Ao acender faíscas, né? Ou seja, deixar a pessoa curiosa, para refletir sobre o que ela está escrevendo. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minham palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé.
Quando ela coloca nesse terceiro verso e não escrevo para matar a fome de multidões, a gente pode até imaginar que ela está falando realmente no sentido real, né, da palavra, que a função dela não é matar a fome de multidões, né, não é dar comida. Né? Mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego a um sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Então, ela está aí já usando a metalinguagem, né? A função metalinguística, onde a função do poeta é escrever, né? Então, ela coloca na poesia dela, né, que permite o papel e a caneta. O que o papel e a caneta permitem a ela, né? Escrever a poesia, escrever os versos. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Escrevo se adoeço, e escrevendo me curo. E você? Para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar palavra transborda? Então, ela usa muitas expressões que são no sentido conotativo, né? Ela usa muita metáfora na poesia dela. Agora que você já leu o poema de Mel Duarte, vamos responder às questões? Número 1. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego de verso e de seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, de palavras com sentido conotativo. Letra A. No poema lido, qual é a temática abordada? Que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? O eu lírico é a voz da poesia, né? Pode ser que essa mensagem não seja a mensagem da Mel Duarte, mas que é a mensagem do eu lírico, né? O que ela quer passar, o que o eu lírico quer mostrar, né, para quem está lendo a poesia. Então, o poema traz a voz forte e revolucionária, né, da mulher negra dentro da poesia, né, da literatura afro-brasileira, e há uma relação aí de interdependência, né? Escrever é vida e a escrita é a representação da vida. Então, ela sempre coloca, ela fala um pouco do sentimento dela, o mesmo sentimento que o menino do conto, o menino que escrevia versos colocou, né? Que ele vive quando ele escreve, né? Se está tirando o direito dele de escrever, então a vida não vai ter sentido para ele. Vamos lá. Letra B. Nos versos, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Observamos que o eu lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa, né? Não é o real, não é um sentido real. Ela não está falando de botar fogo nas casas, né, de fazer fogo, né, de faísca de fogo. Qual o significado que acender faíscas adquire nesse contexto? Que figura de linguagem está presente nesses versos? Então, esse acender faíscas é despertar uma curiosidade em alguém, né? É levar uma pessoa a refletir sobre o assunto. E a figura de linguagem que foi utilizada aí foi a metáfora. Né? Ela usou determinadas expressões para expressar outra coisa. E a letra C. Podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem denotativa? Qual que é a linguagem denotativa? É o sentido real. Em algumas situações aí a gente acaba vendo que ela coloca algumas expressões no seu sentido real. Levante hipóteses sobre essas ocorrências. Para justificar sua resposta, transcreva os versos em que isso ocorre. Ela faz, sim, né, o uso de palavras e expressões em seu sentido real, principalmente quando ela escreve, né, quando ela coloca, não escrevo para matar a fome de multidões.
Eu vejo aí um verso em que ela realmente quer falar da fome mesmo, né, da vontade de comer, né, que ela não escreve para matar a fome das pessoas. Ela escreve para dar voz. Aí eu já vou falar que eu estou usando o sentido conotativo, né, de dar voz. 2. Toda vez que a linguagem é utilizada para falar dela mesma, ou seja, a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um filme que trate da arte cinematográfica, uma telenovela cujo assunto seja a vida de um artista, um pintor que desenha a cena em que ele está inserido. Dizemos que está presente a função metalinguística, né? É você escrever uma poesia falando da poesia. Você está usando a função metalinguística. Após a releitura do poema Minha Condição, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos. Transcreva uma passagem para comprovar sua resposta. Quando ela escreve, né, tem alguns versos aí que estão presentes a função metalinguística. Escrevo, pois a palavra é o que me resta. Então, ela é uma poetisa, né? Ela escreve poemas, então ela está colocando o próprio poema, que escrevo, pois a palavra é o que me resta. Outro, que me permite o papel e a caneta, né? É através do papel e da caneta que um poeta escreve seus versos. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. Então, esses versos aí, onde ela fala dentro da poesia, da própria poesia, do escrever a poesia, esses versos estão presentes aí a função metalinguística. Nesses versos, né, está presente a função metalinguística, perdão. 3. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Afinal, qual é o papel da poesia na vida do eu lírico ou das pessoas? O sentido desses versos, né, não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. É dar voz às minorias sociais, né, é dar voz às pessoas que são frágeis, né, é dar voz às minorias. E por isso o eu lírico mostra a sua força através da poesia, né, e o papel da poesia aí na vida do eu lírico, das pessoas, é dar voz, é mostrar que as minorias também têm o seu lugar de fala, também têm voz, também têm que ser ouvidas. 4. O eu lírico, no final do poema, volta-se para nós nos questionando. E você, para que escreve? Os espaços a seguir para responder essa questão. É uma resposta bem pessoal, né? E você às vezes para pensar e acaba pegando um papel e uma caneta e escrevendo. E aí, qual foi o objetivo desse escrever, né, para você? Guardar alguma memória, escrever um diário para guardar alguma memória, expressar algum sentimento, né? Acho que de volta e meia, ou de vez em quando, a gente acaba fazendo isso. A 5. Após ler o poema, podemos afirmar que o eu lírico letra A. Escreve com o propósito de revolucionar seu próprio cotidiano e de outras pessoas por acreditar nas palavras enquanto ferramenta de transformação social? Ou, letra B. Busca na história desvelar outros prismas da representação da mulher negra? C. Apresenta a imagem de uma busca pela identidade racial, pela consciência racial que o cabelo pode trazer? Acho que nem foi falado isso, né? Protagoniza o lugar de fala da mulher, que em muitas situações é condicionada a uma posição de subalternidade? Ou faz o resgate ancestral de um espaço democrático da fala? Tem algumas aí que dá até pra gente ficar na dúvida, né? Mas tem um propósito, né? O eu lírico ele tem um propósito aí, né? Ele quer fazer com que as pessoas, com que as minorias sociais, né, tenham voz, tenham vez. É, o eu lírico quer transformar as pessoas, né, através da poesia, através da fala, né? Por acreditar aí nas palavras que estão na poesia. Então, acredito
que dá para voltem na poesia, deem uma lida que vocês conseguem responder a questão 5. Então encerramos aqui a semana 3 do PET volume 2 do primeiro ano. Espero ter ajudado um pouco vocês aí a resolver as questões. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima semana.